Bem, vocês estão vendo a apresentação? Beleza. Bem, a aula de hoje, né, era para mim ter dado essa aula semana passada, mas eu não pude dar a aula por problemas, né, infelizmente. Então, o que seria a aula de semana passada, eu vou falar hoje para vocês, que é a aula sobre ligações químicas, né, que aí são as ligações iônicas, as covalentes e as metálicas, né. Eu imagino que em química esses sejam os assuntos mais corriqueiros, né, que vocês já devam ter visto isso em algum momento, né, no ensino médio. Então é um conteúdo que muitas vezes você já tem uma ideia, já viram, sim, já talvez tenha uma noção. Então a gente viu nas aulas anteriores que todos os elementos, com exceção dos gases nobres, eles precisam completar sua camada de valência com 8 ou 2 elétrons, né? Porque foi observado um padrão que os gases nobres eles têm sempre 8 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa do átomo. E o hélio tem 2 elétrons na camada de valência. Com exceção dos gases nobres, todos os outros elementos químicos, eles têm uma quantidade variável de elétrons na última camada, né, que é na eletrosfera. Então, variando de 1 até 7 elétrons, né. Então, até pela regra do octeto, né, define que os elementos químicos, né, eles vão formar ligações químicas para completar essa última camada eletrônica com 8 elétrons. Então, por que os elementos químicos fazem isso? Eles fazem isso para adquirir maior estabilidade química, né? Então, existem reações químicas, né? Os átomos fazem ligações químicas para completar os 8 elétrons na última camada e se tornarem mais estáveis, tal como os gases nobres, né? Então, isso pode ser feito de duas formas, né? Os átomos eles podem doar ou perder elétrons, ou eles podem compartilhar os elétrons da última camada, né? Que é a camada de valência. Então, são essas duas ideias centrais, né? Então, os átomos podem doar, perder elétron, melhor, eles podem doar ou eles podem receber elétrons, né? E tal, e também eles podem compartilhar esses elétrons, né? Que essas duas ideias são bases para o conceito de ligação iônica e a ligação covalente. Então, por exemplo, a ligação iônica ela envolve a perda ou o recebimento de elétrons, e a ligação covalente ela envolve o compartilhamento de elétrons, né? A ligação metálica é uma ligação menos talvez menos relevante, assim, menos importante, mas a ligação metálica ela tem a ver com o conceito de nuvem eletrônica, né? Porque nos átomos de metais existem os elétrons da última camada, eles estão eles têm pouca interação com o núcleo, né? Então eles têm uma certa liberdade para se locomover de um átomo para o outro, né? E a isto se denomina ligação metálica, né? Então, de introdução, né, imagino que você talvez tenha alguma ideia sobre esses conceitos, mas basicamente a introdução seria isso. Então, em relação à regra do octeto, especificamente em relação à transferência de elétrons, né? Então, nesse primeira imagem aqui, na superior esquerda, nós temos aqui um átomo de sódio, né? O átomo de sódio ele tem 11 prótons, ele tem um elétron na camada de valência, né? Então, para ele adquirir a estabilidade química, né, ele precisa perder esse elétron, né? Por quê? Porque ele tem apenas um elétron aqui. Pela regra do octeto, define que os átomos eles tendem a querer atingir a estabilidade, tornando-se semelhantes ao gás nobre, né? E o que tem de específico no gás nobre é que ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, para o sódio se tornar parecido com o gás nobre, no caso aqui, é mais fácil para ele perder esse elétron aqui. Ele ficaria com uma camada, a primeira camada dele com 2 elétrons, na segunda camada teria 8 elétrons. Então ele perde um elétron e se torna parecido, em termos de configuração eletrônica, parecido com o neônio, que é um gás nobre, né, que tem 8 elétrons na camada de valência. Então no caso do sódio, que ele é um metal, né, tal como qualquer outro metal, o metal tende a perder elétrons, né, tende a doar elétrons, e enquanto que no caso do cloro, o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para ele se tornar parecido com um gás nobre, basta que ele receba um elétron. Ao receber um elétron, ele se torna parecido com o argônio, né?
Por quê? Porque o cloro tem 7 elétrons aqui. Ao receber um elétron, ele fica com 8 elétrons na camada de valência. E aí ele adquire uma configuração eletrônica semelhante à do argônio, que é um gás nobre também. Então, se em relação ao sódio, que é um metal, ele tem que perder um elétron, o cloro ele tem que receber um elétron. E essa relação aqui vai explicar um pouco da ideia de ligação iônica, que envolve perda ou ganho de elétrons. Né? Enquanto que tem uma espécie química que ela vai querer perder elétrons, vai ter uma outra espécie química que vai querer ganhar elétrons, certo? Então, aqui uma das ideias básicas aqui, o que deriva desse conceito, é a ideia de íons, né? Então, íons são geralmente átomos que ganharam ou perderam elétrons, ficando eletricamente carregado. Então, um átomo, no estado fundamental, ele é neutro, né? Por quê? Porque ele tem uma carga igual de prótons e uma carga igual a igual de elétrons, né? Então, a quantidade de elétrons, né, de carga negativa, é igual à quantidade de cargas positivas de próton, né? Então, se você tem, no caso do sódio, se você tem 11 prótons no núcleo, você vai ter 11 elétrons também, né? E aí ele, no final, quando você faz o balanço ali, ele tem uma carga neutra, né? Porque se equivalem. Porém, o íon, ele acaba... O que acontece? Quando você tem aquele caso ali do sódio, no caso que o sódio, se ele perder um elétron, ele vai ficar com um próton a mais do que a quantidade de elétrons, né? Então, no estado neutro, ele vai ter 11 prótons e 11 elétrons. Perder um elétron, ele vai ter 11 prótons e 10 elétrons. Então, ele vai ter uma carga positiva 1, né? Vai ter uma carga positiva aí. Então, ele vai se tornar um cátion, né? O que é um cátion? Um cátion é um íon de carga positiva. Ou seja, é um átomo que perdeu um elétron e ficou com uma quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons, certo? Por outro lado, no caso do ânion é um íon de carga negativa, ou seja, é um próton que recebeu um elétron e ficou com uma quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons, certo? Então, que é o caso aqui do cloro, né? O cloro que a tendência dele é de receber um elétron, então, no final, se o número atômico dele aqui é 17, ou seja, se ele tem 17 prótons, ele vai ter 17 elétrons. Recebeu um elétron a mais, então ele vai ter 17 prótons e 18 elétrons, né? Então ele vai ter uma carga negativa aí. Por isso que ele é chamado de ânion. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Beleza. Seguindo então. Então vocês podem ainda observar aqui, né? Que no cátion aqui a gente tem aqui na ilustração aqui um cátion, né? Por que que ele é um cátion? Porque ele tem 5 prótons, 5 cargas positivas, e ele tem aqui 3 elétrons aqui, 3 cargas negativas. Então ele tem 2 prótons a mais. Então ele é um cátion, porque ele tem mais prótons do que elétrons, né? No caso do ânion, o ânion é o quê? É um íon com carga negativa. Então aqui, ó, ele tem uma quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons. Tem 5 elétrons e 3 prótons. Por isso que ele é chamado de ânion. Então, tanto o cátion quanto o ânion, eles são íons, né? Então, são elementos, são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Então, se ele perdeu elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva, porque ele tem uma quantidade de prótons maior do que de elétrons. Então, ele vai ser chamado de cátion. No caso aqui do ânion, ele é um íon que ele recebeu elétrons e que, portanto, ficou com uma quantidade de elétrons maior do que de prótons, certo? E aí o que acontece? Se eu tenho um cátion aqui que ele tem uma carga positiva, eu tenho um ânion aqui que ele tem uma carga negativa, o que acontece entre esses dois íons aqui? Passa a existir uma força de atração eletrostática, né? O que é essa atração eletrostática? Tem a ver com aquela ideia de que as forças, né, as cargas opostas se atraem, né?
Então, o positivo atrai o negativo e vice-versa. Então, se eu tenho um ânion melhor, se eu tenho um íon que tem uma carga positiva e outro que tem uma carga negativa, eles vão se atrair. E é daí que vai surgir a ligação iônica. Por quê? Porque tem essa atração eletrostática que é muito forte e vai fazer com que haja essa interação e que se forme uma ligação química entre esses dois elementos químicos, certo? Que aí a gente vem para a ideia de ligação iônica, que tem a ver com aquilo ali que eu falei para vocês, que a ligação iônica deriva da formação de íons do cátion ou de ânions, né, que eles se atraem por força eletrostática e que dessa atração surge uma ligação química. Então, ligação iônica é o nome dado à ligação que ocorre entre cátions e ânions e acontece mediante a troca de elétrons entre os átomos envolvidos. Então, por exemplo, aqui, que a gente está acostumado a dar esse exemplo, né, que é o do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. É o cloreto, né, então, que é o cloro, e de sódio, que é o elemento químico sódio. Então, como eu falei para vocês, o sódio, para se tornar mais estável, ele quer perder esse último elétron aqui da camada de valência e adquirir uma configuração eletrônica semelhante à do gás nobre, que tem a ver com a formação da última camada aqui de 8 elétrons. Então, ele vai querer perder, doar esse último elétron aqui. Por outro lado, o cloro ele tem a tendência de receber esse elétron. Então, porque o cloro tem 7 elétrons aqui, se ele recebe um aqui do sódio, ele fica com 8 elétrons, adquire estabilidade. Se o sódio doa esse um elétron, ele fica com 8 aqui também. Então o sódio está aqui no estado fundamental, ele vai perder esse elétron e vai formar o cátion de sódio, Na+. E o cloro ele recebe esse elétron e vai formar o Cl-, que é o ânion de cloro, né? Que é o cloreto. Então, a partir daqui, então, a gente tem um cátion e um ânion. Então, surgem interações eletrostáticas entre essas duas espécies químicas, e daí surge a ligação iônica, né, que é a interação entre esses dois elementos aqui. Uma forma de representar essa ligação química iônica é através da representação de Lewis, né, do MSL. Então, aqui na representação de Lewis, a gente escreve aqui o átomo, o elemento químico de sódio, Na, e em torno dele a gente coloca a última camada, que é a camada de valência. Na camada de valência do sódio existe um elétron. Então a gente representa aqui um elétron aqui de sódio. Por outro lado, a gente coloca aqui o cloro, o elemento químico cloro, e a quantidade de elétrons que tem na última camada de valência, na camada de valência, certo? Na camada de valência do cloro, como vocês já sabem, existem 7 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente representa aqui o elemento químico cloro, e a gente representa essa seta para indicar que o sódio doou ou vai doar esse elétron para o cloro, né? E a partir daí, então, a gente representa aqui no final que o sódio ele vai ter uma carga positiva aqui, porque ele perdeu um elétron, e a gente tem do outro lado aqui o cloro, que ele recebeu um elétron, portanto ele vai ficar com uma carga negativa aqui. Então é assim que a gente representa, né? Através da representação de Lewis, a ligação iônica, né? Então tem o metal aqui, que é o sódio, ele doa um elétron, e o ametal, que é o cloro, ele recebe esse elétron. E aqui a gente desenha aqui, ilustra aqui o cloro com a camada de valência dele completa, e é o sódio aqui, que ele perdeu o elétron e ficou sem, teoricamente aqui, né, sem nada. Na realidade, ele só perdeu a última camada, que é a terceira camada que ele perde, e fica com 8 elétrons aqui. Mas para a representação de Lewis, a gente expressa dessa forma. E aí, existe uma regra que às vezes vocês podem conhecer, o professor falava que é a regra do escorrega, que é para a gente descobrir a fórmula mínima de compostos iônicos, né? Então, como é que funciona isso? Eu dei um exemplo aqui, que é do elemento químico alumínio. Átomo de alumínio e um átomo de oxigênio. Eles formam uma ligação química, uma ligação iônica, né? E vão formar um composto aqui, um óxido de alumínio. Então, o que acontece? Como que a gente representa aqui? O átomo de alumínio ele tem 3 elétrons na camada de valência, certo? Então, como ele é um metal, a tendência dele é doar 3 elétrons. Se ele doa 3 elétrons, se ele perde 3 elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva, né? Então, a gente representa aqui com uma carga positiva mais 3, que ele perdeu 3 elétrons.
E aí ele fica uma quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons, então mais 3. O oxigênio, a tendência dele é de receber 2 elétrons, para completar os 8 elétrons na camada de valência dele. Então, o oxigênio, que é um ametal, a tendência dele é de receber 2 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, a tendência dele é receber 2. Então, portanto, aqui ele vai ficar com uma carga aqui, então a carga de menos 2, né? Que ele vai virar um ânion, então menos 2. Então, o que a gente faz aqui pela regra do escorrega? A gente desliza essa carga aqui, esse índice, para baixo aqui, diagonal. E a gente faz o mesmo aqui para a carga aqui do oxigênio, só que em direção ao alumínio. Então, esse menos 2 que representaria a carga do oxigênio, ele se torna esse 2 aqui da quantidade de átomos de alumínio. E esse mais 3 aqui, que seria a carga do alumínio, se torna esse 3 aqui do número de átomos de oxigênio. Então, que seria uma forma de equilibrar aqui, de formar essa reação química, certo? E aí também tem mais um outro exemplo aqui, que é do fluoreto de cálcio. O cálcio, a tendência dele é de doar 2 elétrons, então ele forma um cátion com carga mais 2, e o flúor, a tendência dele é de receber 1 elétron, para formar a camada de valência dele de 8 elétrons. Então, por a mesma regra, a gente desliza essa carga de 2 aqui em direção ao flúor, diagonalmente. A gente faz o mesmo aqui para essa carga aqui do menos 1 do flúor, a gente desliza ele até o átomo aqui de cálcio, certo? Que a gente vai formar um composto que é o fluoreto de cálcio. Seria uma forma de representar esse composto químico iônico, né? Digamos assim, por que isso acontece, né? Porque, ó, se o cálcio ele vai doar 2 elétrons, ele vai doar um elétron para um átomo de flúor, ele vai doar outro elétron para outro átomo de flúor. Não sei se fica bem claro, mas seria mais interessante ver isso através de uma imagem, né? É que eu não coloquei aqui. Mas, então, o cálcio ele tem 2 elétrons na camada de valência. O flúor ele vai precisar de um elétron. Então, o cálcio ele doa um elétron para um dos átomos de flúor, e ele vai doar outro elétron para outro átomo de flúor. E assim você vai ter um composto químico ali iônico, certo? Tá. Agora eu vou falar sobre a regra do octeto aqui no aspecto aqui do compartilhamento de elétrons, né? Se a gente falou antes da transferência de elétrons, então agora a gente vai falar sobre o compartilhamento de elétrons. E aqui, na imagem aqui do lado esquerdo, tem 2 átomos de oxigênio, né? O oxigênio é um ametal, né? Então tem um átomo aqui de oxigênio e um outro átomo de oxigênio. Na camada de valência tem 6 elétrons aqui. Para ele adquirir a estabilidade de um gás nobre, ele precisa de 2 elétrons, certo? Então, o oxigênio vai querer receber 2 elétrons para adquirir configuração eletrônica semelhante à do neônio, que é um gás nobre. E se ele precisa de 2 elétrons, e o outro átomo também precisa de 2 elétrons, o que acontece aqui? A ideia aqui é que eles vão compartilhar um par de elétrons, melhor, 2 pares de elétrons, né? Não, um par de elétrons, né? Então vai formar uma ligação química, que é o gás oxigênio. O gás oxigênio é uma molécula formada por 2 átomos de oxigênio. Então, eles compartilham um par de elétrons para adquirir a configuração eletrônica semelhante de um gás nobre. E essa é a ideia da ligação covalente, né? Então, aqui em outro exemplo aqui, quando um átomo de hidrogênio se aproxima de um átomo de cloro, nenhum dos dois possui força suficiente para remover elétrons do outro átomo. Aí, nesse caso, eles formam uma ligação através do compartilhamento de elétrons. Então, aqui, dê uma olhada aqui. Aqui, na parte de baixo, aqui, eu tenho um átomo de hidrogênio, que ele tem um próton e um elétron. E aqui eu tenho um átomo de cloro, né, que tem 17 prótons, que é o número atômico dele. E na camada mais externa aqui, o cloro ele tem 7 elétrons. Então, o que acontece aqui? Que tanto o hidrogênio quanto o cloro são ametais. Então, a tendência deles é de receber elétrons. Só que nenhum dos dois tem força suficiente para remover o elétron do outro átomo, certo? E aí, o que acontece é que eles passam a compartilhar um par de elétrons aqui. O que acontece?
o que seria a ligação covalente, né? Que a ligação covalente é definida pelo compartilhamento de elétrons. Então, um átomo de hidrogênio, um átomo de cloro, eles compartilham um par de elétrons, que esse aqui está no meio, e aí eles passam a adquirir uma configuração eletrônica semelhante a de um gás nobre. No caso, o hidrogênio aqui, ele passa a ficar com uma configuração eletrônica de 2 elétrons na camada de valência, certo? E o cloro, ele passa a ficar com na última camada, exatamente 8 elétrons na última camada, porque ele compartilhou com esse outro elétron do átomo de hidrogênio. Então, se na ligação iônica existe uma transferência de elétrons, na ligação covalente existe um compartilhamento de elétrons, que esse par de elétrons aqui vai ficar circulando aqui os 2 núcleos aqui. Então, é como se eles estivessem partilhando do mesmo par de elétrons aqui, certo? Essa que é a ideia, basicamente, da ligação covalente. E aí nós temos 3 tipos de ligação covalente. Nós temos uma ligação covalente simples, que é só um par de elétrons que está sendo compartilhado. Nós temos uma ligação covalente dupla, que aí são 2 pares de elétrons. E também existe a ligação covalente tripla, que são 3 pares de elétrons. Então, pode ser representado aqui através de uma bolinha, né, de um pontinho, ou de um segmento. Então, aqui na ligação dupla seriam 2 segmentos, na ligação tripla, 3 segmentos. São as 3 formas de representar aqui São 2 formas de representar aqui a ligação, os 3 tipos de ligação, certo? Aqui, no caso, seria uma ligação simples, porque é um par de elétrons. É um elétron que veio do átomo de hidrogênio e um elétron que veio do átomo de cloro. No caso do oxigênio, que seria um compartilhamento de... seria um par de elétrons também, né? Seria uma ligação dupla, no caso do oxigênio. E também existe um caso especial de ligação covalente, que é a chamada ligação covalente coordenada. Como que funciona a ligação covalente coordenada? É um tipo de ligação covalente em que o par de elétrons vem de apenas um dos átomos, certo? Então, a gente está acostumado a ver aqui no caso aqui, esse é o caso mais comum, que um elétron, do par de elétrons aqui, que são 2 elétrons, um elétron veio do hidrogênio e o outro elétron compartilhado veio do cloro. Mas no caso da ligação coordenada, o caso específico aqui do óxido de enxofre, vocês deem uma olhada aqui, ó, nesse átomo da direita aqui de oxigênio. Tem aqui tá aqui o enxofre e aqui está o oxigênio. O que acontece aqui, ó? O enxofre ele tem 6 elétrons na camada de valência. Os elétrons do enxofre estão representados na cor azul. Então, é esse azul aqui, esse azul aqui e esses 2 aqui também. Então, o átomo de oxigênio ele precisa ele vai querer 2 elétrons para formar a camada de valência dele. Então, o que acontece? O átomo de enxofre ele vai, digamos, compartilhar esses 2 elétrons aqui com o átomo de oxigênio. Mas esses 2 elétrons são originalmente do átomo de enxofre, certo? Ao contrário desse átomo de oxigênio do lado esquerdo, vocês observam aqui ó, que tem 2 pares de elétrons aqui. E esses 2 pares, uma parte deles vem do átomo de enxofre e outra parte vem do átomo de oxigênio. Então, o átomo de enxofre compartilha os elétrons dele com o átomo de oxigênio e vice-versa. Porém, no oxigênio da direita, esse par de elétrons aqui ele vem somente do átomo de enxofre, que é o que caracteriza, então, a chamada ligação covalente coordenada, que é um caso específico no qual o par de elétrons que está sendo compartilhado, ele provém única e exclusivamente de apenas um átomo envolvido na ligação, né? Então, na mesma molécula aqui, eu tenho uma ligação dupla aqui à esquerda, e eu tenho uma ligação coordenada aqui do lado direito. Aqui na representação da estrutura de Lewis aqui, para o CO2, né? Também aqui tem uma ligação dupla, tem uma ligação covalente dupla aqui na esquerda, e tem uma ligação dupla também na direita aqui. Certo? Aí, o que acontece, né? As substâncias, elas podem se organizar de 2 formas, né? Podem se constituir, ela pode adquirir uma constituição molecular
ou uma constituição amolecular. Então, como que funciona cada caso, né? A gente está acostumado com a ideia utilizar o conceito de molécula, né? A gente é acostumado a utilizar esse conceito de molécula, pensando que toda substância tem essa estrutura, né? Tem esse tipo de organização. Mas o que acontece? Apenas os compostos que são formados por ligação covalente, apenas eles que dão origem a moléculas, né? O que são moléculas? Moléculas são grupos de átomos que eles são unidades independentes e isoladas, né? Então, eu tenho aqui um exemplo aqui que é do gás cloro. O gás cloro, ele é formado, então, por uma ligação covalente simples, e vai formar essas unidades aqui, ó, isoladas, né? Que são essas moléculas aqui. Essas moléculas, elas têm uma constituição definida. Então, elas são formadas por dois átomos de cloro, isolados, tem uma existência independente, né? Que é o que caracteriza o conceito de molécula. Então, são unidades independentes isoladas, que são formadas através de ligações covalentes. No caso de constituintes amoleculares, também são chamados de retículo cristalino, aí a origem deles tem a ver com as ligações iônicas, ou com os compostos iônicos, né? No caso dos retículos cristalinos, todos os átomos estão interligados e interagem entre si. E aqui eu dei o exemplo aqui do NaCl, novamente, né? O NaCl é formado pela ligação iônica. E na ligação iônica, nós temos ali os cátions e os ânions, né? O cátion é o sódio e o ânion é o cloro. Então, devido às interações eletrostáticas ali, que tem a ver com essa questão das cargas positivas e negativas, todos os átomos ali da ligação, eles têm uma interação muito forte entre eles, certo? Então, eles têm uma organização espacial aqui na qual todos os átomos estão, de certa forma, unidos entre si, né? Então, eles não têm uma existência independente, né? Você não vai ter o NaCl solto, assim, digamos, né? De forma semelhante ao que acontece no cloro aqui, né? Nos sais, né, de forma geral, eles formam retículos cristalinos, que são essas estruturas espaciais aqui, né, tridimensionais, que tem uma estrutura definida, bastante organizada, na qual cada íon está interagindo com outro íon vizinho, próximo, né? Então, eles têm essa estrutura compacta e bem definida. Então, portanto, só recapitulando, nós temos dois tipos de constituintes. Nós temos constituintes moleculares, que são as moléculas, e tem também os constituintes amoleculares, que são os retículos cristalinos, né? Os constituintes moleculares são formados por moléculas ali, né? E essas moléculas são formadas por ligações covalentes, que tem a ver com o partilhamento de elétrons. No caso do retículo cristalino, eles são formados por compostos iônicos, né? Tem a ver com a ideia de ligação iônica, na qual os íons ali eles têm uma interação entre si muito forte e eles estão bastante interligados, têm uma interação muito forte entre si, formando essas estruturas mais complexas. Assim. E por fim, nós temos também a ligação metálica, né? Que ela é bastante presente. É presente de certa forma, né, nos metais que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né? No caso dos metais, dos átomos de metais, o que acontece? Os elétrons da camada de valência dos metais, eles têm uma interação muito fraca com o núcleo, né? Então, os elétrons da camada de valência, que é a camada mais externa, esses elétrons estão fracamente ligados ao núcleo, né? O que isso causa, né? O que isso gera? Isso provoca que esses elétrons, que estão bem longe do núcleo, eles têm uma certa liberdade para se moverem, de um núcleo em direção a outro núcleo, né? Eles têm uma certa mobilidade, né, digamos assim. E eles formam o que se chama de nuvem de elétrons, né? Então, pensem assim, nós temos aqui a imagem aqui, duas imagens aqui embaixo, né? Esse sinal de mais aqui representa o núcleo, né? Em torno dele tem as cargas negativas aqui, que são os elétrons. Também na direita aqui no meio aqui também funciona da mesma forma. Tem um núcleo, em torno dele tem os elétrons. Esses elétrons,
estão fracamente ligados ao núcleo, né? Porque estão muito distantes do núcleo. Então, eles formam uma nuvem eletrônica. O que, o que caracteriza principalmente essa nuvem eletrônica? É o grau de mobilidade, porque esses elétrons eles podem fluir de um núcleo para o outro núcleo, né? Eles podem se mover ao longo desses núcleos, em torno desses núcleos atômicos, e é isso que a gente denomina de ligação metálica. Por quê? Porque esses elétrons, essa nuvem de elétrons em torno dos núcleos, ela interage com vários núcleos ali. Ela não interage só com um núcleo, interage com vários núcleos dos átomos. Então, isso forma uma ligação que é chamada de ligação metálica, que tem a principal característica, então, esses elétrons que estão pouco ligados ao núcleo, têm certa mobilidade para se moverem de um núcleo para outro núcleo, né? Tanto é que isso explica bastante o fato de metais terem condutividade elétrica, né? Que quando você tem uma carga ali, né, você consegue passar um fluxo de elétrons ali, que na verdade são esses elétrons fluindo, né, através de um fio, né, de um cabo de cobre e tal. Então é isso que explica basicamente o fato de os metais apresentar alta condutividade elétrica, né? Tem a ver com essa nuvem de elétrons aqui, que tem um grau de mobilidade maior, que eles podem fluir por um sentido, por outro sentido, de forma organizada ou não. E aí eu coloquei duas questões aqui, para vocês tentarem pensar um pouco, tentarem resolver, né? Dar 2 minutos para vocês resolverem, pensarem aí como resolver a questão 1. Então, com base nos seus conhecimentos sobre as propriedades químicas das substâncias, mostre 3 maneiras distintas de como você diferenciaria cloreto de sódio e açúcar. Você pode dar uma explicada melhor, professor? Vocês podem escrever aqui no chat aqui, o que vocês acham, Professor, como seria uma forma de, pode escrever ou falar, né, uma forma de diferenciar, né, uma forma de distinguir o cloreto de sódio, que é o sal, né, do açúcar, né? sou eu que estou tentando falar. Oi? Quem está falando? Uhum. Pode escrever então. Eu não consegui ouvir, não estava sendo som. Beleza. Então, baseado, é, digamos, isso tem a ver com conteúdos que a gente já deu, que eu já expliquei um pouco para vocês, né? Mas como que a gente poderia diferenciar, quais critérios, né, que a gente poderia utilizar para distinguir o cloreto de sódio do açúcar? Então, o cloreto de sódio, como vocês viram, ele é um composto iônico. O açúcar, ele é formado basicamente, constituído de sacarose, né, que é um composto molecular. Então, a sacarose é uma molécula e o cloreto de sódio ele é um composto iônico. Então, o que acontece? Como que eu posso começar a pensar por isso? Deixa eu ver. Uma das principais diferenças de compostos iônicos de compostos moleculares
tem a ver com uma das propriedades, que é a propriedade de temperatura de fusão ou temperatura de ebulição também. Na forma que dissolve? Olha, tanto o cloreto de sódio quanto o açúcar, eles são solúveis em água. Então, basicamente, nesse aspecto, não tem muita diferença. Teria diferença uma das propriedades, que seria a propriedade do sabor, né? O sal tem um sabor salgado e o açúcar tem um sabor doce. Que até a gente poderia considerar isso como uma propriedade química, né? Que tem a ver com a forma como os nossos sentidos percebem as substâncias, né? Que seria uma forma válida, né? Até, de a gente distinguir os dois compostos, né? Que um através do sabor, né? E aí a gente precisaria de pelo menos mais dois exemplos aí para poder distinguir. Mas só recapitulando, então, um composto iônico, ele tem aquela estrutura bem organizada, né? Compacta, assim, ele forma um retículo cristalino, né? Na qual os seus elementos ali, os íons, né, os cátions, os ânions, que se ligam, estão unidos em um com o outro, eles têm uma união muito forte entre eles. E isso tem a ver com a temperatura de fusão desses compostos. Os compostos iônicos, eles têm uma temperatura de fusão muito alta. Se você pegar, por exemplo, o sal de cozinha e tentar aquecer e fundir ele, você não consegue fazer um fogão convencional, porque ele é um composto iônico. Compostos iônicos, é necessário fornecer muita energia, muito calor para que eles passem do estado sólido para o estado líquido. E isso tem a ver com essa constituição deles. Tem a ver com o fato de haver essas interações entre os íons ali, que é uma interação muito forte, de que para você passar do estado sólido para o estado líquido é necessário muita energia, porque eles não vão se fundir com facilidade. Ao contrário, acontece com os compostos moleculares, que são formados por ligação covalente. Nesse caso, é muito mais fácil você fundir ele, passar do estado sólido para o estado líquido. É uma forma também, você pegar o açúcar, né, e você aquecer no fogo, você vai observar que é muito mais fácil, né, você consegue derreter o açúcar ali. E tem a ver, então, tem a ver com essas interações moleculares, melhor, com as interações, com as interações moleculares, com as interações entre os átomos ali. É que isso tem a ver com a aula que eu vou dar na semana que vem, que é uma aula sobre forças intermoleculares. Mas não me aprofundar muito nisso. Então, compostos iônicos, a ideia é a seguinte: compostos iônicos têm uma temperatura de fusão, tanto temperatura de fusão como temperatura de ebulição, muito alta. E a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão de compostos moleculares é bem inferior. Então, seria uma forma de distinguir, né, cada um dos dois. Ana, você falou uma coisa? Então, no caso, a resposta dá uma maneira de, de perceber seria os sentidos. No caso, o doce e salgado ou não? Seria uma forma de perceber, sim. Através mesmo. Tem mais alguma outra? Então, tem essa, que seria através do sabor, né, distinguir isso. A outra forma é através da temperatura de fusão, que é uma propriedade da matéria, né? Que a gente tinha falado antes, que cada substância tem uma temperatura de fusão específica. Mas, como eu falei para você, como o cloreto de sódio é um composto iônico, compostos iônicos têm uma temperatura de fusão muito alta, então também seria uma forma de a gente fazer essa diferenciação, porque a temperatura de fusão do açúcar é bem inferior. Então, Aí, pode falar. não, pode falar. Então, você acharia mais certo, professor, colocar do ponto de fusão ou colocado pelos sentidos? Uma Então, pergunta, é que como alguma coisa. são três maneiras distintas de diferenciar, né? Então, uma delas pode ser essa através da diferenciação do sabor mesmo, do doce e do salgado. A outra forma poderia ser a temperatura de fusão, que a temperatura de fusão do cloreto de sódio é na casa de 500 graus Celsius para mais. E a temperatura de fusão do açúcar é menos de 100. Né?
Então, seria uma forma de diferenciar, outra forma, né? E, para fechar, uma terceira forma de diferenciar tem a ver com a ligação química específica do cloreto de sódio e do açúcar. O açúcar, o principal composto ali do açúcar é a sacarose, que é uma molécula. A molécula de sacarose ela é formada por ligação covalente. E o cloreto de sódio ele é formado por ligação iônica. Então, resumindo, então, seriam essas três formas de diferenciar. Você tá entendendo? Deu sim, professor. A última é qual mesmo? Então, Ponto de fusão, sentidos e. tipo de ligação química. O cloreto de sódio ele faz ligação iônica e o açúcar ele faz ligação covalente. Tá bom, então é o ponto de fusão, é os É. sentidos e o elemento químico? Não, tipo de ligação química, Ah, tá bom. Tá bom. tá? Tipo de ligação química, né? É. O Tá açúcar, bom. Obrigada. você pensa lá no açúcar, você vai pensar na sacarose, que é a molécula do açúcar. A sacarose ela é ela é formada por ligações covalentes. Ligações covalentes são aquelas ligações em que há compartilhamento de elétrons, certo? O cloreto de sódio é formado por ligação iônica, na qual há transferência de elétrons. Então, essas duas formas, então essa forma de você diferenciar é através do tipo de ligação química que caracteriza cada tipo de substância. Tá bom, professor. Eu tinha, Obrigada. eu tinha lembrado de outra forma de diferenciar, mas eu esqueci agora. Mas enfim, deu para entender? Aí também tem uma segunda questão ali, se vocês quiserem tentar resolver também. Deu para entender sim, professor. Se vocês tiverem alguma dúvida na 2 também, quiserem perguntar. Quer que eu explique de novo a ligação covalente? Ah, tá. Bem, não, as letras em parênteses significa o estado de agregação da substância. No caso, S significa que está no estado sólido. O G representa o estado gasoso. Então, o potássio, que é o K ali, ele está no estado sólido. O HCl, que é o ácido clorídrico, está no estado gasoso. O KCl, que é o cloreto de potássio, está no estado sólido. E o Cl2, que é o gás cloro, também está no estado gasoso. Então, indica a letra entre parênteses, indica o estado de agregação da matéria. Se fosse L, seria estado líquido. Tá, a ligação covalente, olha, a ligação covalente é a forma mais fácil, se você tem uma noção da tabela periódica, ela fica mais fácil de entender quando você, primeiramente, o conceito inicial, que é o conceito de compartilhamento de elétrons, né? A ligação covalente envolve compartilhamento de elétrons. E ocorre entre quais tipos de elementos químicos? Ocorre somente entre os ametais. Os ametais são uma família, né, que estão localizados lá para o final da tabela periódica, né?
em torno da coluna 15, 16, 17, né? Então você tem o carbono, é um ametal, o nitrogênio, fósforo, o oxigênio, enxofre, flúor, bromo, etc. Tem mais alguns outros. Então, esses são elementos químicos chamados de ametais. Os ametais, eles têm tendência a receber elétrons, né? Quando um ametal se liga a outro ametal, vai ser sempre através da ligação covalente, né? Por exemplo, aqui, pensar no CO2, né? O dióxido de carbono. O carbono, ele é um ametal. O oxigênio, ele também é um ametal. Então, você tem um carbono, que é um ametal, e você tem um oxigênio, que é outro ametal. Eles vão se unir através da ligação covalente, que eles vão compartilhar os elétrons da camada de valência dele e vão formar um composto, né, que é uma molécula, vão formar uma molécula que é formada por ligações covalentes. Então, na ligação covalente, existe então, a ideia então é a ideia de compartilhar os elétrons entre os dois núcleos dos átomos. Então, qual que é a diferença? Na ligação iônica, você vai ter um ametal e você tem um metal. O metal, ele vai doar o elétron para o ametal. Então, tem uma transferência de elétrons. E aí você vai ter no final, você vai ter dois íons, né? Você vai ter um íon que é um cátion, que ele vai ter carga positiva, e você vai ter um ânion, que é um íon de carga negativa. Então, na ligação iônica, você tem transferência de elétrons, você tem um átomo perde elétrons e o outro ganha. Enquanto que na ligação covalente, você não tem perda nem ganho de elétrons. Você, tipo assim, é que alguns professores eles têm umas metáforas, né? Tem umas analogias que são mais fáceis de entender como que funciona a ideia da ligação covalente, que seria de compartilhar. É que eu não conseguiria explicar isso de outra forma. Mas, por exemplo, aqui, se tem. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma imagem aqui. Então, pegando essa imagem aqui mesmo, né? Então, a ligação aqui envolvendo o hidrogênio e o cloro, que vai formar a molécula de HCl. O que acontece? Tanto o hidrogênio quanto o cloro, eles são ametais. Se eles são ametais, a tendência deles é de receber elétrons. Então, eles não vão nem doar, eles não vão doar elétrons porque não é da natureza dos ametais. Então, a tendência deles é de receber elétrons. Nesse caso aqui, o hidrogênio ele precisa de um elétron para adquirir a configuração eletrônica do hélio, que é um gás nobre. O hélio ele tem dois elétrons na camada de valência. Para o hidrogênio se tornar parecido com o hélio, ele precisa de um elétron. Ele vai ficar com dois elétrons ali e ele vai adquirir a estabilidade. O cloro ele precisa de um elétron também para ele adquirir a configuração eletrônica semelhante de gás nobre e ter uma configuração aqui de 8 elétrons na camada de valência. Então, tanto o hidrogênio quanto o cloro eles precisam de um elétron. Então, o que acontece é que eles partilham, eles, digamos, compartilham um par de elétrons. Então, o hidrogênio aqui, ele vai compartilhar o elétron dele com o átomo de cloro. E o átomo de cloro compartilha o elétron dele com o de hidrogênio. E aí, quando eles formam essa ligação química, como eles formam uma ligação covalente, é como se tivesse sido adicionado um elétron para o hidrogênio, tanto quanto para o cloro. Porque o átomo de hidrogênio, ou melhor, o elétron de hidrogênio, é como se você adicionasse ele ao cloro. Então, o cloro ele passa a adquirir aqui 8 elétrons na camada de valência, que vai contar com o elétron do hidrogênio. Então, depois da ligação, se você contar o número de elétrons aqui de cloro, você vai ter que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8, contando com o elétron do hidrogênio. Para o átomo de hidrogênio, você vai contar aqui o elétron que ele tem, mais o elétron que foi compartilhado pelo cloro. E aí você conta esses dois aqui, ele vai adquirir 2 elétrons com de valência. Então, basicamente, a ligação covalente tem a ver com isso, tem a ver com compartilhamento. Nesse compartilhamento, não há transferência de elétrons de um átomo para o outro, mas eles vão compartilhar aqui de tal forma que o cloro ele vai ficar com 8 elétrons aqui, que o hidrogênio vai ficar com 2 elétrons em torno dele. Ah, tá. Deixa eu ver. Então, como que eu posso saber? Como você pode saber? Acontece o seguinte, o, o fósforo, né? Melhor, o potássio, ele é um quê? Ele é um metal ou ele é um ametal? Fósforo que é o K, né? Que é o K ali. Professor, no caso, para a gente resolver, a gente tem que saber o significado da letrinha ali, né? Ah, sim, o símbolo. É o elemento químico, né? É o É, então K. tem que saber, né? Ah, sim, isso sim, tem que saber. Tem na tabela periódica? Tem na tabela periódica. Tá. Vocês têm a tabela periódica, assim? Vocês estudam? Tem algum? Eu não tenho. Hum. Bom, eu tenho uma tabela periódica aqui, um papelzinho. Então, o potássio, ele é um metal. Melhor, ele é um metal, desculpa, que é o K, né? O K é um metal, ele é da família 1. Então, você tem lá o lítio, o sódio e o potássio. O potássio, então, é um metal. Metal, então, como ele está sozinho, isolado, né, em substância simples, então ele vai formar um tipo de ligação. Ele poderia ser uma ligação covalente? Não. Para ser ligação covalente, tem que ter um metal e um ametal. Então, a gente exclui a ligação covalente. Então, a letra C não pode, nem a A. Ele poderia ser uma ligação iônica? Para ser ligação iônica, teria que ter transferência de elétrons entre dois átomos. Mas ali só está o potássio, tá? E está isolado. Então, também não poderia ser a B. Então, poderia ser a ligação metálica, porque na ligação metálica tem a ver com aquela ideia da nuvem de elétrons em torno dos núcleos, né, dos átomos de metais, tem uma interação que vai formar uma interação entre essa nuvem de elétrons vai formar uma interação com os núcleos dos átomos metálicos, que daí vem a ideia da ligação metálica, porque ele está sozinho ali, digamos, né? É que que horas que é a próxima aula? 8h40, né? Na verdade, professor, 8h30 é o intervalo, aí 8h45 tem a próxima aula. Tá, vou ter que terminar aqui. Não, pode ficar à vontade em explicar. Não, porque senão vai atrapalhar, né? Próxima aula. Você que vê, professor. Tá? Então, vou só terminar rapidinho, então. Então, a primeira coisa, então, você está com a tabela periódica em mãos, né? Para vocês conferirem os símbolos que estão apresentados ali nas fórmulas químicas, né? Então, vocês precisam saber que o K, ele é o potássio. E aí você confere lá, o potássio, ele é um metal. O metal, ligação metálica, pode ser, né? Beleza, se você tiver em dúvida, você parte para o próximo, o HCl, por exemplo. O HCl, ele é formado por hidrogênio e cloro. Os dois são ametais. Então, que tipo de ligação é formada por ametais? É a ligação covalente, em qual há compartilhamento de elétrons. E aí, também tem um detalhezinho ali, que é se a ligação covalente, se ela é polar ou se ela é apolar.
Nisso, a gente viu na aula anterior, que era a aula sobre polaridade, né? No caso aqui, o átomo de cloro, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, né? Então, ele vai formar uma molécula, no final, ali vai ter uma molécula polar. Portanto, é uma ligação covalente polar. O KCl é o potássio e o cloro. O potássio, ele é um metal. O cloro é um ametal. Que tipo de ligação que é formada por um metal e um ametal? É a ligação iônica. Então, beleza. Então, KCl, que é o cloreto de potássio, é uma ligação iônica. Para finalizar, tem a molécula do Cl, que é o cloro. Então, a molécula, que é o gás cloro, que é formado por dois átomos de cloro. Que tipo, então, a pergunta que você tem que fazer, que tipo de ligação que é formada por dois átomos de ametais, né? Por dois ametais. No caso ali, são dois átomos do mesmo elemento químico, né? Que é o cloro. Então, que tipo de ligação é formada por dois ametais? É ligação covalente. Então, é isso que você tem que ter em mente, né? Vocês precisam ter a tabela periódica para conferir se aquele elemento químico é um ametal ou se ele é um metal. E aí vocês tentam deduzir, né, para ver qual que faz mais sentido. Se é uma ligação covalente, que seria entre ametais, se é uma ligação iônica, que seria entre um metal e um ametal, ou se seria uma ligação metálica, né, que é tipicamente uma substância simples, que é formada única e exclusivamente pelo mesmo elemento químico, e é um ametal, melhor, toda ligação metálica é formada por metais, por elementos químicos metálicos, certo? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta seria a alternativa E. Que eu não estou com muito tempo para explicar mais detalhadamente, mas basicamente o que você tem que ter, então, é a tabela periódica, saber identificar cada elemento químico, né, encontrar ele na tabela periódica, ver se é um metal, se é um ametal, né, tentar entender muito bem o que é a ligação covalente, o que é a ligação iônica, né, darem uma lida no material, né, dar uma pesquisada, talvez, aí, para reforçar esse conteúdo, né, e na hora de responder a questão, vocês verem se o elemento ali que está envolvido, que forma a substância, se é um ametal, se não é metal, e é tentar deduzir, né, trabalhar em cima disso para ir excluindo, né, o que parece não ter nada a ver, até chegar numa resposta que parece ser mais viável. Sim. Desculpa se eu não consegui. É que, né, quando é um professor de verdade, às vezes ele consegue utilizar analogias, né, que, nossa, facilita bastante. Principalmente tem a ver com esse conceito de compartilhamento de elétrons, né? Mas eu acho que se vocês derem uma lida, assim, um pouco, acho que dá pra... Ah, deu. Mas é muito bom, viu, vocês tentarem compreender essa parte da matéria, porque é um dos pontos fundamentais da química mesmo. Tem a ver com a ligação iônica e ligação covalente, né? Se vocês conseguirem entender isso, vai ajudar bastante para próximas aulas, para as aulas futuras, né? Desculpa, tá. Desculpa atrasar a aula para vocês, gente. Então, Matheus, se você quiser, eu elaborei umas 7 questões. Eu não sei se já estão disponíveis já, né? Mas se elas estiverem disponíveis lá na plataforma do cursinho, você tenta resolver. E aí, se você não conseguir resolver, você pode mandar dúvida, né? E conferir as respostas lá e tal. E aí, talvez eu possa, se você também quiser, eu posso tentar explicar de outra forma, né? Mandar mensagem. Deixa eu ver. Tá meu contato. Tipo, tem meu contato também e tal. E aí você tentar responder as questões lá, né? Também estão lá na plataforma, tentar resolver. São 7 questões. E aí, se você conseguir resolver, ou se tiver alguma dúvida e tal, aí você pode mandar pro WhatsApp e tal. Ou até mesmo aí acho que no grupo lá. E aí tento te explicar melhor.
Mas tem aquelas duas questões slide ali, mas também tem 7 questões no PDF, né? Então, tem mais algumas outras coisas também.